Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Mai e nós somos as Bioéticas e o nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e o seu impacto na área da saúde. Em agosto de 2018, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso logo depois, de uma forma até correndo, de ser aprovada em maio de 2018 a GDPR lá na Europa. Um dos pontos que mais chama atenção na Lei Geral de Proteção de Dados é a sua punição, que determina que pode chegar até 50 milhões de reais a multa. E isso é muito impressionante quando a gente observa o cenário judicial como um todo, que não existe multas como essa. A nossa lei, a LGPD, ela é bem relacionada com essa norma europeia que a Luciana citou, que por sua vez guarda uma relação com as investigações de vazamento de dados que aconteceram após os escândalos do Facebook e da Cambridge Analytica. E isso num momento em que a informação é poder, ou seja, você possuir dados das pessoas é uma ótima forma de se antecipar às tendências do mercado. A gente sabe que a saúde é um componente da dignidade humana e aqui no Brasil é tratada como um direito, só que para algumas instituições não deixa de ser um negócio. Eu não sei se vocês sabem, eu pelo menos não sabia, que nós somos, enquanto Brasil, o 15º país mais atacado ciberneticamente no mundo. E isso é muito importante de ter essa perspectiva, porque a gente está falando sobre dados em saúde, e a gente está falando de um sistema muito grande, como o sistema público, e ainda o sistema privado aqui no Brasil. Então a gente está falando de diversos dados que você pode ter acesso, tanto no SUS como na ANS, e nas clínicas e nos hospitais como um todo. E o que significa com todos esses dados que a gente entrega, então, para todas essas empresas? O que a LGPD exige, então, é que a instituição que receba os dados do usuário passe a tratá-los, e não só isso, que peça autorização para fazer esse tratamento, além de também dar a informação sobre como esses dados serão passados, né, ou qual é a jornada desses dados na instituição e qual é o destino desses dados. Então, na área da saúde, isso ganha uma relevância maior porque a norma brasileira, a LGPD, ela prescreve os dados de saúde como dados sensíveis, e eles são mesmo, porque quando a gente fala de dados em saúde, a gente está falando daquilo que provavelmente é o mais precioso para todos nós. Agora, antes de 2018, ainda em 2014, a gente teve o Marco Civil da Internet. Então, a gente não estava completamente desassistido antes da LGPD. Existia já, então, esses direitos e garantias do que significava ter esses dados na internet, a inviolabilidade do sigilo, inclusive consentimento. Mas a LGPD trouxe, na verdade, uma responsabilização muito maior do que era o Marco Civil da internet. Além disso, ela também veio trazer mais segurança jurídica e garantias de que esses direitos relativos à proteção dos dados sejam de fato efetivos. É fundamental vocês, então, saberem que quando a gente está falando sobre dados na esfera da saúde, a gente está falando de uma miríade muito grande de dados, ou seja, existem diversos dados e eles podem ser utilizados de uma forma, inclusive, perniciosa, como, por exemplo, e a gente vem aqui dar alguns exemplos do que já aconteceu e do que pode acontecer. A utilização, por exemplo, de dados do prontuário do paciente para se aplicar golpes. Isso já aconteceu em alguns estados brasileiros, inclusive com as pessoas pedindo, por exemplo, para depositar uma certa quantia de uma cirurgia que ia acontecer e era apenas um golpe que estava acontecendo. Ou seja, o acesso aos dados do prontuário do paciente, que são esses dados tão sensíveis, permitiram então essa aplicação de golpe. Nessa mesma linha, a gente tem também a possibilidade de golpes para venda casada de alguns serviços, que não necessariamente tangenciam a esfera da saúde. Um exemplo é de uma amiga minha que eu acho que eu já até comentei com você, que estava grávida, e a clínica que ela fazia o acompanhamento, acho que disponibilizou os dados sem ter tanta consciência do que isso poderia implicar, e uma empresa de fotografia entrou em contato para vender um ensaio para gravidez, sendo que ela não autorizou que os seus dados fossem disponibilizados, né? Esse é um outro exemplo. Daí já um pouco mais para frente, que a gente já comentou no vídeo da geneticofobia, que é a possibilidade desses dados genéticos tornarem-se uma verdadeira moeda social. Uma outra possibilidade de utilização
utilização desses dados é pelos planos de saúde, que acabam, de certa forma, determinando se aquela pessoa pode ou não entrar como um de seus segurados ao fiscalizar os seus possíveis segurados e como eles compraram na farmácia, a entrada deles em hospitais e em clínicas, e a partir daí determinar se vale ou não a pena ter aquela pessoa como um de seus segurados. Essa mesma lógica pode acontecer também numa seleção de emprego, né? Que também é algo que a gente também comentou no vídeo da geneticofobia. Existem milhares de exemplos sobre como a proteção de dados é importante para o setor da saúde e quais são as possíveis consequências caso esses dados não sejam protegidos, principalmente quando a gente entra aí no aspecto de proteção de dados genéticos, né, que também são dados pessoais, é óbvio, né? Ou seja, entram aí no rol de proteção da LGPD. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma preocupação que já deve existir, a gente conhece gestores que já se preocupam com essa questão relacionada à proteção de dados na esfera da saúde. Só que agora eles vão ter que incrementar esses mecanismos, né, e as ferramentas para proteção para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pode perceber que esse é um assunto que traz elementos tanto do meio digital, de segurança de informação, do direito, e aqui para o nosso lado também da esfera da saúde. A gente pode apontar que o biodireito ele emerge como uma ciência que pode vir como norteadora, né, nesses casos e que vai aí se utilizar de ferramentas para poder proliferar políticas de confidencialidade, fazer um mapeamento desses dados, a jornada de toda a jornada do paciente, ou seja, para auxiliar as instituições de saúde para se precaverem dessa multa, né, e entrarem na regularização dessa lei, mas não só as instituições de saúde, mas também conferir proteção para os usuários. É isso. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que nunca ouviu falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas precisa saber mais sobre esse assunto. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até mais! Vai deixar rodando e a gente vai falando. Tá, vou continuar, porque eu acho que foi curto. Calma, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. É fundamental vocês perceberem também, então, como que... Não foi isso. Desculpa, editor.